vou considerar aí março de 2020 até agora, junho de 2021, como que foi esse ano para a Ponto Mais durante a pandemia como empresa de uma maneira geral? Cara, sabe que isso é engraçado? Porque eu já escutei algumas vezes as pessoas me falarem sobre isso, né? Puxa, vocês devem ter estourado a boca do balão aí na época da pandemia e tudo mais. E de fato, sim, teve uma contribuição, né? Acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre mitos e verdades, né? E eu acho que uma verdade é que realmente a gente não entrou no home office, né? A gente viveu um caos aí, então ninguém Uhum. estava preparado para isso. Todo mundo pegou as suas estruturas e foi para casa no sentido de que, vamos lá, né? Talvez vamos passar 1, 2 semanas em casa, daqui a pouco a gente volta. E a gente já está assim há bastante tempo, né? Então a gente não se preparou para um home office, né? A gente não pode dizer que a gente viveu no ano passado, talvez ainda nem nesse ano que a gente está vivendo no home office. Né? A gente não teve esse tempo de preparação para fazer esse processo. E aí que eu posso te dizer em relação à tua pergunta, Edu, muitas empresas que estavam no nosso pipeline, né, que a gente vinha negociando, acelerou essa negociação. Então, as empresas já estavam considerando a nossa solução e entenderam que, bom, não tem mais o que considerar, a gente precisa colocar e vamos para frente. E assim fizemos. Então, muitos ramos de atividade a gente conseguiu fazer isso. Principalmente o ramo de tecnologia, obviamente, a gente conseguiu, basicamente, dormir com um sistema de ponto tradicional e acordar com ponto mais. E ótimo. Porém, muitos empresários precisaram não ir para o home office, precisaram parar suas atividades, parar a sua operação. Com isso, suspender contrato de funcionário, paralisar pagamentos e assim por diante. E isso, obviamente, afetou também o investimento necessário das ferramentas para que pudesse existir isso. Então, a gente teve também uma perca considerável de clientes nesse período de tempo. Entre março e maio do ano passado, de 2020, a gente perdeu cerca de 10% da nossa base de clientes assinantes. E assim, perdemos não tem como recuperar, as empresas fecharam. Não é algo que estava relacionado ao nosso produto ou ao nosso serviço, era uma coisa E que. o controle, né? Exatamente, estava fora do nosso controle. E para que a gente não pudesse entrar no burnout ou na loucura, bom, gente, isso está fora do nosso controle, né? Então não podemos olhar para isso, vamos olhar para o que está no nosso controle. E tentamos fazer o que todo mundo fez. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu queria deixar aqui no nosso bate-papo. As pessoas ficam muito tentando reinventar a roda, né, cara? Fazer um negócio de, nossa, eu preciso ir para um retiro espiritual, nada contra quem vai, mas um retiro espiritual e pensar aqui de um jeito diferente e tal, uma ideia mirabolante. Gente, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que só você esteja uma ideia. Então, assim, parem de querer criar a epifania de algo que não existe, cara. Assim, pensar o que já existe, o que está dando certo, e coloca isso na operação o mais rápido possível. Foi o que a gente fez. A gente foi olhar quais são os segmentos que que não foram tão abalados pela crise. Porque todos foram, mas quais aqueles que ainda estão conseguindo rodar e conseguindo trabalhar? E foi nesses que a gente focou para dar continuidade ao nosso crescimento. Então, assim, passado um ano de pandemia, sim, esse ano a gente está crescendo 80% referente ao ano passado, crescimento considerável, mas não é referente à pandemia, pelo contrário, assim, é pelo trabalho que a gente vem fazendo, pelas coisas que a gente vem conquistando, e não necessariamente por a pandemia ter acelerado ou não. Eu acho que a gente teve muito mais dificuldades nos primeiros 3 meses ali de pandemia, 2, 3 meses, do que isso de fato possa ter colaborado ou ajudado a gente a crescer de qualquer forma.